Bom, vai. Aí estamos. Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Estamos aqui para mais um. culto da família, unidos em família, família de Cristo Jesus. E agora, muito especial, porque chega a época de comemorar, não sei se a data é essa, mas comemoramos o nascimento de Jesus. É o cumprimento da promessa que Deus tem para cada um de nós. Então, seja muito bem-vindo você que está com a gente, bem-vindo você que ainda está por conhecer o ministério. Convidamos todos para que venham para a página web do ministério. É isso aí, para que você conheça um pouquinho mais e juntos podemos fazer muito mais. Tem muito trabalho pela frente, mas de passinho em passinho nós vamos aí chegando e glória a Deus por você que já está com a gente. E também ajudando com a Rádio Vineyard, é isso aí. Nós temos músicas de louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você não tem desculpa E agora, de na não época de escutar. Natal, músicas natalinas, né? Isso aí. Louvores natalinos. Comemorar o nascimento daquele que veio por amor a cada um de nós. Ele se deu, saiu da majestade dele para vir aqui por amor, resgatar cada um de nós. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso também, comenta aí com a gente, coloca aí a sua pergunta ou dá um ok, quero conhecer mais, e você vai ver as maravilhas que Deus já tem feito na vida de cada um de nós e Ele quer fazer muito mais. Então, vem junto para que a gente possa viver muito mais essas promessas, os milagres que Deus tem preparado para cada um de nós. Em Seja nome de Jesus, né? muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos chegando no final do ano. É. E como é que foi o teu ano? Você já fez o balanço aí de como é que foi o teu ano? Certamente nessa época, o ano passado, você estava fazendo um monte de propostas para o ano de 2024 e creio que você deve estar fazendo agora as propostas para o ano de 2025. Mas você já fez a avaliação do ano de 2024? Quanto foi que você realizou? Pastor, de verdade, eu acho que eu não realizei nada, mas você está vivo, querido. O Senhor te manteve vivo até 2024, todo o ano de 2024. Então, em nome de Jesus, você está vivo, então vai ser uma grande bênção. O que você não fez este ano, você vai fazer no próximo ano. E em nome de Jesus, nós vamos caminhando, né? Estamos na semana do Natal. Natal do nascimento de Jesus, Natal da oportunidade de nos aproximarmos de Deus. É um Natal porque essa proximidade de Deus vem através de Jesus Cristo. Natal do tempo de festejar, né? Festejar a vida. Nós estamos vivos. Festejar a reconexão com Deus, que isso é tremendo. Festejar a oportunidade de decidirmos onde passaremos a eternidade. Temos que festejar isso. E você já decidiu onde você vai passar a eternidade? Pois é, nós já decidimos aqui, né? Então, em nome de Jesus, que você também possa ter a certeza onde você vai passar a eternidade. Na semana passada, nós falamos sobre o anúncio do Salvador. Então, o link está aqui embaixo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser, você pode ver isso aí de novo. Nós falamos sobre anunciar a vinda do Salvador, né? E realmente espero que você tenha aproveitado essa oportunidade. Que muitas vezes a gente tem a oportunidade e não faz. E quando não faz, depois de um tempo cai a ficha, você fala: Meu, por que que eu não fiz? A oportunidade é alguma coisa que vem e se passou, passou. Não tem outra saída. E eu espero que você tenha aproveitado essa oportunidade de mostrar para as pessoas que Jesus veio, né? Que o Natal verdadeiro, qual era o sentido verdadeiro do Natal, não é a troca de presentes, isso é bom, não é as grandes comidas, também isso é bom, mas o verdadeiro sentido do Natal, que é a vinda de Jesus, a nossa reconexão com Deus,
a nossa oportunidade de decidir a nossa eternidade, onde nós vamos passar. Mas para que Jesus pudesse morrer pelos nossos pecados, porque a gente gosta de falar que Jesus veio, sofreu e morreu, mas para que tudo isso acontecesse, ele tinha que ter nascido. Se vai ser no 25 de dezembro, se vai ser em 8 de janeiro, se vai ser em abril, não importa o tempo. O que importa é que ele nasceu. O que importa é o objetivo. Ele nasceu para salvar você e eu, para dar uma oportunidade para você e para mim. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra valiosa, uma palavra importante, uma palavra de alegria. Nós temos que estar alegres por todas as situações. Deus nos ensina, né, através de Jesus Cristo, que nós temos que dar graças em todos os momentos, nos difíceis e naqueles que são bons. Ah, pastor, mas no difícil é difícil. É difícil, mas a gente vai aí, em nome de Jesus, né? Uma palavra de posicionamento, né? E a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje é o nascimento do Rei. O Rei Jesus. Ele veio e ele está nascendo. E ele nasceu. Num dia ele nasceu, né? O Natal, ele celebra o nascimento de Jesus. E quem é esse Jesus que muitas vezes a gente vê pessoas falando de uma forma assim não tão, não tão importante, mas esse Jesus é o Rei dos Reis. Esse Jesus é o Senhor dos Senhores. É aquele que formou você e eu, é aquele que criou tudo isso que está aqui à nossa volta. É aquele que tem o controle de todas as coisas. Celebra, na verdade, esse nascimento, o início da nossa salvação. É. Por quê? Porque nós estávamos mortos para o pecado. Vamos celebrar a libertação do pecado e da morte. Nós estávamos condenados a ter uma eternidade no inferno. Mas Jesus veio. Aleluia. E ele veio para que a gente pudesse celebrar isso no céu. Jesus, ele não nasceu em um palácio. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. E você pode me dizer, mas pastor, como é que esse rei dos reis nasceu numa manjedoura? Pois é. Na verdade, o nosso senso de valor é diferente do valor de Deus. Nós valorizamos as coisas pelo carro novo, pela casa grande, pelo dinheiro no banco, e Deus valoriza de outra forma, né? Mas ele veio e ficou na manjedoura para quê? Simbolizando a sua humildade. E qual era o propósito divino? O propósito divino era para todo mundo, não era separar ninguém. Ele não poderia ter nascido num palácio? Sim, poderia. E por que que não fez? Porque ele veio para todo mundo. Ele não veio para a elite, ele não veio para os mais ricos, ele veio para os mais pobres também. Ele não veio para os mais pobres, ele veio para os mais pobres também. Então, ele veio para todos. Hoje nós temos aí muitos historiadores que questionam o lugar onde nasceu Jesus e por que ele nasceu ali, né? Sabendo que ele tinha família, por que que ele foi para a estrebaria, podia estar na casa de parente, não sei o quê. Meu, isso são só conjecturas. São coisas que não vão mudar o rumo do rio. Na verdade, o importante é que Jesus nasceu, né? Isso que é importante. De repente, se ele estivesse na casa de um parente, se ele estivesse num hotel, quem sabe não fosse tão importante assim. Quem sabe não tivesse, todas as pessoas não tivessem acesso.
Algumas teriam, mas outras não teriam esse acesso. E por isso que ele nasceu numa estrebaria. O nascimento de Jesus, ele trouxe a nova inclusão no reino dos céus. É, nós fomos incluídos no reino dos céus. Estávamos condenados à morte eterna, o perdão dos nossos pecados, né? A nossa inclusão no céu como filho de Deus. Nós estávamos mortos, nós estávamos destinados a irmos ao inferno, mas com a vinda de Jesus, ele deu esse up para você e para mim. Ele deu essa oportunidade para que você e eu pudéssemos não só irmos ao céu, mas também sermos chamados de filhos. Um sentido, um sentido para a nossa vida, não é? Retornar o chamado e o propósito de Deus, aquele que ele tem para mim e para você. Mas vejamos o que a Bíblia fala sobre o nascimento do rei. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 1, versículos 30 e 31. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ou seja, o rei foi anunciado, né? O rei foi anunciado, ele foi anunciado de uma forma diferente, né? As pessoas importantes são anunciadas de alguma forma. E Jesus, ele foi anunciado de uma forma diferente. O seu nascimento foi anunciado. Primeiro, o anjo Gabriel foi falar com a Maria, visitou a Maria e lhe disse: olha, que ela daria luz a um filho. E falou para ela: olha, qual vai ser o nome do menino? E que seria chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, não era qualquer um, né? Ele não ia chamar Jesus da Silva, né? Não, Filho do Altíssimo, Filho do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele foi anunciado, e foi anunciado de uma forma espetacular, onde o anjo Gabriel veio e falou com Maria, né? Alguns dizem que não, Maria, ela foi usada assim como você e eu podemos ser usados. De uma forma especial, sim, mas foi usado. É quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de chamado, nós falamos sobre isso. Não existe um chamado mais importante do que o outro. Um complementa o outro. Um depende do outro. E um vai somar com o outro. Nada mais. Quem que é o mais importante? Jesus. Quem que é o mais importante? A cruz. Quem que é o mais importante? A glória é do Senhor. Então é isso que a gente tem que parar de ficar correndo atrás de picuinha, correndo atrás de coisinha, procurando pelo em casca de ovo. Nós perdemos muito tempo com isso e deixamos de fazer aquilo que é importante. O que é importante a gente deixa em segundo plano e o que não é importante a gente põe em primeiro plano. Isso está errado. Mas é, o Senhor, através de Lucas, ele continua falando. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, o anjo Gabriel ele continua. Ele não para por aí. O anjo Gabriel ele continua. Ele será grande em poder e autoridade. É, pastor, mas ele foi crucificado. Pois é verdade. Sabe por que ele foi crucificado? Porque ele se deu
por amor. Ele poderia ter mandado os anjos do céu virem acabar com toda aquela corja lá. Assim, fácil. Isso é o que todo mundo esperava, mas não é isso, não era esse o plano de Deus. Ele tem grande poder e grande autoridade. E ele será chamado Filho do Altíssimo, demonstrando o seu reinado e a sua majestade. Um reinado que a gente só vê a parte terrena, e aqui ele está falando um reinado espiritual. Ele está falando de um reinado eterno. Ele está falando de um domínio, de um poder sobre todas as coisas. Onde nós, como seres humanos, nos apegamos a pedacinhos, a fragmentos daquilo que a gente acha que é importante. Sendo que o importante é o espiritual. Muitos querem ter poder e autoridade nessa terra para para quando você tiver 70, 80, 90, 100 anos, você ir para morrer. E todo o poder e autoridade vai ficar por aqui, não vai com você, não. Você veio sem nada e você vai sem nada. O que nós vamos levar para a eternidade é o que nós construirmos espiritualmente, com oração, né? Vivendo a palavra, pregando a palavra. Na verdade, hoje o Gabriel ele fala aqui que Deus dará o trono de Davi. Por que ele falou Davi? Porque Davi foi o rei mais importante de Israel. Davi até hoje é lembrado como um grande rei. E foi, né? Um homem segundo o coração de Deus. O anúncio do rei foi feito de forma simples, mas de forma poderosa. Um anjo. Imagina você estar sentado na sala da tua casa e vem um anjo do Senhor e fala com você. Imagina que ele não vai vir como eu ou como a Nilza, ele vai vir de uma forma angelical, com uma luz tremenda. E ele vai falar com uma voz de trovão, né? Vai falar com uma voz tremenda. É algo, é algo simples, mas é algo poderoso. Deus, ele mostra a sua majestade na simplicidade. Nós temos aí pessoas querendo buscar a Deus em milagres, em poder, em expulsar e fazer. E Deus, ele está na simplicidade. Ele quer agir na simplicidade. Ou seja, quanto mais simples você e eu somos, ser simples não é ser ignorante. Quanto mais simples você e eu somos, mais Deus vai nos usar. Quanto mais apegados à palavra, mais Deus vai nos usar. Quanto mais nós nos despirmos do nosso velho homem, quanto mais Deus vai nos usar. Deus, ele continua sendo o Rei dos Reis, né? E Deus, ele anuncia o Rei Jesus para nós hoje. Hoje, mais um ano, mais um Natal e mais um ano, e ele está anunciando para você e para mim. E o que a gente faz com isso? Como que a gente recebe esse anúncio? Ai, pastor, é maravilhoso. Aham, e, pois é, muitas vezes nós nos apegamos só na emoção do momento. E conta para mim, o que o Senhor ele quer anunciar a Jesus e quer que isso marque a nossa vida de alguma forma. Que isso transforme o nosso dia a dia de alguma forma. Que isso transforme o nosso caráter de alguma forma. Esse anúncio
da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, é para chacoalhar as nossas estruturas, mover o pó que tem segurado a nossa vida e impedido a gente de viver aquilo que o Senhor tem de propósito para nós. E como isso reflete a sabedoria de Deus do nascimento do Rei? Como isso reflete na minha vida e na tua vida? Estamos aqui com uma cruz maravilhosa, um enfeite maravilhoso, né? Estamos aqui com a nossa gotinha maravilhosa, né? Ai, que bom! É, isso é bom. Mas e que continua? O que isso tem refletido? Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, independente do lugar, né? Ele veio com humildade. Com humildade que muitas vezes você e eu não temos quando a gente acessa ou quando a gente ora a esse Deus, quando a gente pede a esse Deus, quando a gente está em comunhão com nossos irmãos. Não, você sabe com quem você está falando? Meu, para com isso. Jesus, ele nasceu em Belém. Sabe onde era Belém? Uma cidade pequenininha e sem nenhum prestígio. Não tinha nada de grande lá. Uma cidade. Uma cidadezinha. Seu quarto foi uma estrebaria. Seu berço foi uma manjedoura. Como se isso, para nós, isso é muito importante. Não, eu quero estar numa cidade que tenha nome. Eu quero morar numa casa que seja maravilhosa. E eu quero ter uma cama king, king, Maior é King. né? Uma cama king que é para eu me esbaldar. Na verdade, ele veio no mais humilde. Ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele como Deus na estrebaria, na manjedoura. Sabe para quê? Para demonstrar simplicidade, para demonstrar que ele era acessível. Muitas vezes nós vemos hoje cristãos que não são acessíveis. Porque eu. Meu, deixa o eu lá fora. Cristãos que não são acessíveis, pastores que não são acessíveis. Por quê? Porque o orgulho, a arrogância, a prepotência, a hipocrisia, tudo que você possa ver lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, que é o fruto, são os frutos da carne, está tudo aí, enfiado dentro da igreja. O Rei dos Reis, ele veio para todos, não apenas para os poderosos. A simplicidade de Jesus demonstra a simplicidade do seu evangelho, onde todo mundo quer decorar o pavão, todo mundo quer que seja um negócio. Não, é simples. É simples. Se arrepende, pede perdão, aceita Jesus e segue o enterro. E vamos embora. É simples assim. Tenha uma vida transformada. A tua vida tem que viver essa transformação, viver esse nascimento. Assim. A simplicidade de Jesus, ela demonstra como é simples o evangelho. Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça, mas ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha cama,
ele tinha amor, ele tinha cura, ele tinha tudo. E como nós devemos viver com essa simplicidade? Na verdade, nós deveríamos ser mais simples. Nós deveríamos viver como Jesus viveu. Ai, pastor, mas naquela época tudo bem, mas agora? Pois é, agora você dá uma adaptada, mas você não precisa ostentar tanto, né? O nascimento do rei. O rei nasceu, foi anunciado e veio com humildade. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 2, versículos 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Adoração. Adoração ao rei. Né? Então, é algo assim tremendo. Os magos do Oriente conheceram a Jesus como o rei dos judeus. E esses magos, eles não eram reis. Né? A gente vê aí muitas igrejas falando, os três reis magos. Não, eles não eram reis, eles eram magos. Eles eram adivinhadores. Eles nem judeus eles eram. Mas eles vieram para adorar Jesus como um sinal de respeito, como um sinal de admiração. Porque, na verdade, né, os magos eles trouxeram presentes para Jesus e ele fala, né, aqui Lucas e Mateus eles descrevem que os magos eles trazem ouro, incenso e mirra. É, cada presente tinha um significado profético. O ouro era a realeza. Profeticamente, quem tem ouro naquela época, pertencia à realeza. O incenso, a divindade. A divindade de um ser que era divino. Né? E a mirra como um sacrifício. Como um sacrifício que ofereciam a Jesus. Mas nós temos que lembrar que os magos, eles não eram reis, eles não eram judeus, eles não conheciam as profecias que estavam descritas no Antigo Testamento, eles não sabiam disso. Eles conheciam os astros. E se você ler todo o capítulo 2, você vai ver que a estrela os guiou. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Eles eram conhecedores, eles eram astrônomos, eles conheciam os astros. Meu, aquela estrela está diferente. Vamos atrás dela, vamos. E a estrela se movia. E quando eles paravam, ela parava. E aí ela começava a se mover, eles se moviam também. E até chegar em Belém. Eles não conheciam as profecias. Mas, na verdade, eles foram sensíveis. Sensíveis ao sinal que Deus deu através da estrela. E muitas vezes nós achamos que Deus só vai dar sinais para aqueles que são cristãos. Deus usa o ímpio. Os magos eram astrólogos ou astrônomos, algo assim. Ele via os astros, ele não. Tão pouco cristão eles eram. Eles eram de hoje o que a gente chama de Irã, eram os persas. Os persas tinham outra civilização, tinham outra cultura, tinham outros deuses. Mas eles foram sensíveis. É essa sensibilidade que o Senhor tem falado muito no meu coração, que nós estamos perdendo essa sensibilidade.
Você não vê as pessoas preocupadas com o seu próximo, você não vê as pessoas preocupadas com a eternidade onde vão passar, elas estão preocupadas no seu dia a dia. Os problemas estão tomando conta das pessoas e estão impedindo as pessoas de viver o grande de Deus, de viver o plano de Deus. E perdem a sensibilidade para a voz do Espírito Santo. Ai, pastor, mas sabe, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Pois é, começa a andar, filho. Começa a andar. Para de ficar resmungando, para de ficar se lamuriando, para de achar que você é a última Coca-Cola do deserto ou que você é o último biscoito do pacote. Vai andar, filho. Não fica chorando no canto. Ah, oh Deus. Não, vai andar. Vamos caminhando. Deus, ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer trabalhar com a tua vida. Deus, ele tem um propósito para você. E é isso que ele quer fazer na tua vida. Assim como os magos, o que nós podemos oferecer em adoração ao nosso Rei? Adoração ao nosso Rei, esse menino que está nascendo. Esse menino que a gente está comemorando, que a gente daqui a alguns dias vai sentar na mesa e comer e trocar presente e falar tanta coisa. O que que a gente tem para oferecer em adoração a Ele? O nascimento do rei, ele acontece. E ele deveria acontecer a cada dia no nosso coração. A cada dia deveria acontecer na nossa vida. A cada dia nós teríamos que adorar a esse rei, adorar a esse Deus, adorar a esse Jesus, só pelo sacrifício dele, que não é só, né? É o sacrifício que ele fez por mim e por você. E na verdade nós estamos aí, correndo atrás do vento. Abra sua Bíblia em João. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o rei que traz a salvação. O rei que está trazendo a salvação para mim e para você. Ai, pastor, mas isso parece tão longe. Pois é, depende de como você vê, né? Depende de como você vê. Ele está trazendo a salvação. Jesus, ele não veio apenas para ser um rei terreno, para montar a estrutura terrena. Não. Mas ele veio para trazer a salvação a todos que nele crê. Todos eles. E quando a gente fala em crer, ah, pastor, eu creio. Não, crer é você andar com ele. Crer é você seguir o seu evangelho. Crer é você ter essa transformação na tua vida. Se você crê em Jesus e você está igualzinho hoje como você era ontem ou como você era semana passada, começa de novo. Levanta a mão direita, aceita Jesus e começa de novo. Essa transformação tem que acontecer. Por quê? Porque um menino vos nasceu. O rei nasceu para que nós fôssemos transformados. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição abriram um caminho para nossa reconciliação. Reconciliação da humanidade com Deus. Não é só eu e você, é para toda a humanidade. E a gente tem que pregar isso, tem que falar isso para as pessoas. Ai, pastor, mas as pessoas não querem ouvir. Pois é, o problema é esse. Que a gente, o primeiro que não quer ouvir, a gente já desanima. Ah, sabe o que é? Eu acho que isso aí não dá certo. Não, querido. Um não quer, a gente vai para o outro, outro não quer, a gente vai para o outro, e assim a gente vai. E vamos andando.
Deus te dá estratégias. Se você tem isso no teu coração, Deus vai te dar estratégias. Agora, se você só crê, se você não tem transformação, desculpa, não vai acontecer nada na tua vida. Essa reconciliação não vai acontecer. Ai, pastor, mas o versículo diz a todos que creem. É, o crer não é só crer, acreditar, é caminhar com Ele. Tem que ter uma ação. E muitas vezes a gente acha que eu só vou no médico, né? E creio que ele está certo, mas não tomo remédio. Não tomo medicamento. Ai, mas se eu continuo com a mesma dorzinha. Pois é, vai continuar, filho. Tem que haver transformação. Tem que haver uma tomada de posição. Como o nascimento de Cristo impacta a nossa vida. Como o nascimento de Cristo impacta a nossa caminhada cristã. Como tem impactado a nossa vida? Ah, não, pastor, eu estou normal. Pois é, se você está normal, está errado. Você tem que estar louco, louco por Jesus. Você tem que sair do chão, você tem que orar, você tem que buscar. Você não pode se conformar simplesmente achando que está tudo certo. Ah, eu vou na igreja, eu participo de um culto por semana, dois cultos por semana, e está tudo certo. Meu querido, está tudo errado. Isso tem que impactar a nossa vida. Esse nascimento tem que impactar o nosso chamado, tem que impactar a nossa caminhada com Cristo. O nascimento, o nascimento de Jesus é o maior presente para a humanidade. E muitas vezes nós guardamos o presente dentro da última gaveta, bem fechado. Esse é o maior presente, muitas vezes nós não entregamos. É um presente que Deus tem revelado para você e para mim, e nós não entregamos esse presente. De uma forma muito egoísta, ai, mas eu já estou salvo. E quando a gente fala em amar ao próximo como a ti mesmo, onde é que entra esse? Bom, já estou salvo. Pois é, querido. É complicado. Por quê? Porque todos nós vamos passar pelo juízo. Uns para a morte e outros para galardão. E onde nós vamos estar? Na morte ou no galardão? Ele é o rei. Ele é o rei que reina com amor. Ele é o rei que reina com humildade. Ele é o rei que reina com graça. Uma graça que é de graça. Para a minha vida e para a tua vida. Que nesse Natal nós possamos reconhecer a sua soberania sobre a nossa vida. Quando Deus é soberano, existe transformação. Quando Deus é soberano, não sou mais eu, mas é Ele. Quando Deus é soberano, existe transformação de vida. Ele impacta na minha caminhada, ele impacta na minha vida, ele impacta no meu dia a dia. Os problemas eles vão chegar, mas Jesus está impactando na minha vida e eu vou encarar cada um desses problemas de uma forma diferente, de uma forma que ele coloca para mim e para você. E na verdade, esse nascimento de Jesus é para nós renovarmos o nosso compromisso com ele. Esse Natal é para que nós renovemos esse compromisso com ele. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, pela vida de Jesus. Te louvamos, Senhor, porque ele veio com humildade, ele veio com amor, ele veio em adoração, ele veio, Senhor, para fazer a diferença. Queremos, Senhor, te agradecer por esse presente que foi o nascimento do Rei, o nascimento desse Cristo.
Pai, agora em nome de Jesus, que Ele possa reinar sobre as nossas vidas, que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós, viver o teu chamado, viver, Senhor, o teu propósito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer que esse menino Jesus, que esse menino que nasceu, que esse nascimento do Rei, ele veio para impactar a nossa vida. Que nós sejamos impactados, que nós sejamos transformados e que nós sejamos, Senhor, de forma milagrosa, possamos levar a tua palavra, levar, Senhor, o teu evangelho e sermos impactados e impactadores, sermos aqueles que levem esse presente para a humanidade. Usa, Senhor, cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Fala conosco e nos incomoda, Pai. Não permita que nós estejamos acomodados. Acomodados de uma forma que não é bom nem para nós, nem para o teu reino. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já reconheceu Jesus como o Rei da sua vida? Hoje é o dia. Hoje é o dia de entregar a sua vida para Jesus. Permita que Ele entre na sua vida, permita que Ele seja o Rei da sua vida, permita que Ele nasça na sua vida. Ele te convida hoje para você vir como você está. Ah, não, pastor, eu tenho que. Não, não, vem do jeito que você está, filho. Nada pode impedir você de aceitar Jesus hoje como Senhor da tua vida. Nada. Não permita que o inferno coloque nenhum pero, nenhum senão, nenhuma vírgula. Se você quer aceitar Jesus, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. E eu quero, Senhor, que o Senhor seja o rei da minha vida. E eu quero, Senhor, que o Senhor seja o Rei da minha vida. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Tira, Senhor, todo o pecado que tem impedido de eu chegar até ti. Tira, Senhor, todo o pecado que me impede de chegar a ti. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu quero viver Eu quero viver esta graça, essa graça, esse amor esse amor e essa transformação de vida. e essa transformação de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica que fale desse poder, que fale dessa nova vida, que fale desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que esteja mais próxima da tua casa, ou que você esteja conosco aqui no Zoom e a gente possa juntos buscar aquilo que o Senhor tem de melhor para a minha vida e para a tua vida. Amém? Entre em contato com a gente aí através das redes sociais, através de correio eletrônico, tem tanta forma de falar com a gente. Então, ai, não consegui falar com o pastor. Olha, é meio difícil, hein? É meio difícil, mas olha, entre em contato que em nome de Jesus nós vamos juntos descobrir o que o Senhor tem para a nossa vida. E você que já tem a Jesus, mas não tem esse Jesus como rei em sua vida, permita que Jesus nasça como rei na tua vida. Você precisa se reconciliar com o Senhor. Se você quer fazer isso, feche os teus olhos, que eu vou orar por você agora. Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, oportunidade de reconciliação. Pai, eu te peço agora que o Senhor tome nas tuas mãos essa vida, que deseja reconciliar-se contigo. Pai, em nome de Jesus, que Ele possa restabelecer, Senhor, o seu reinado na vida dele, Pai. Que essa pessoa, Senhor, possa viver, Senhor, viver a transformação de Cristo em sua vida. Que ela possa viver o chamado, que ela possa viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para ela, Pai. Não permita que ela seja roubada, Senhor, e permita, Senhor, que ela caminhe contigo, Pai. Eu te peço, Senhor, restabelece, Senhor, o chamado dela,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você recebeu essa oração e ainda tem dúvida, entre em contato com a gente e nós vamos buscar dentro da palavra a tua resposta, a resposta daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. E o Senhor vai responder, né? Amém. Porque, Assim. porque Jesus, ele sempre responde. Eu gostaria de deixar para você um Feliz Natal. O Cristo que nasceu em Belém, da Judéia, ele deseja nascer nas manjedouras dos nossos corações. Ele vive. Apesar das pessoas acharem que ele morreu, ele vive. E ele está vivo, agindo no nosso meio, em nome de Jesus. Obrigado para você que esteve conosco até aqui e você que nos acompanhou todo esse ano. Mais um Natal, mais um tempo de vida, de nascimento de Jesus. Que esse Natal seja um tempo maravilhoso na tua vida, na tua família, e que esse Jesus também ele possa nascer no teu coração, em nome dele. E que você viva essa vida em intensidade, a vida abundante que Jesus Cristo traz para cada um de nós. É viver essa vida aqui para que possamos estar celebrando na eternidade juntos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha uma semana maravilhosa. Tenha um Natal cheio da presença do Senhor Jesus. E te espero. Na próxima quinta-feira nós temos estudo bíblico em português, sexta-feira estudo bíblico em espanhol e domingo nós temos o O nosso nosso culto, culto da né? O família. culto da família. Vem com a gente, esteja aí conosco em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.